Eu não sou cliente, eu não sou cachorro, nem um número da Seguridade Social. Eu sou um cidadão, não estou pedindo esmolas. Eu pago meus tributos e exijo os meus direitos. Eu sou Daniel Blake. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cinema e Sociedade. Eu sou o Zé Luiz e hoje vamos debater o filme Eu, Daniel Blake, um filme britânico de 2016, dirigido pelo cineasta Ken Loach. Esse filme trata sobre a vida de Daniel Blake, um senhor dos seus 50 e poucos anos, que os médicos dão um laudo que impossibilita ele do trabalho, e isso leva Daniel a entrar com uma solicitação de licença médica no sistema de seguridade social inglês, o que seria equivalente à nossa Previdência Social, ao INSS. O Daniel, ele aparece, e essa palavra não é à toa, como um velho rabugento, ranzinza. Essa seja talvez uma sutileza adicional do Ken Loach, que coloca a coisa de uma forma para demonstrar que é outra. E ao longo do filme, ele vai demonstrando que aquela impressão inicial que se tinha do Daniel está completamente equivocada. Ele, em diversos momentos, ele demonstra um grande coração, um grande espírito de solidariedade e exige também que seja cumprida a parte que cabe ao Estado. Partindo para a análise, gostaria de deixar claro que o nosso objetivo não é fazer uma análise fílmica propriamente dita, mas sim, a partir do filme, discutir as questões sociais, políticas que envolvem a trama. E, dado esse contexto, eu gostaria de aproveitar 3 questões que me parecem importantes de ser destacada. A primeira delas diz respeito ao processo de desestruturação da política social e do estado de bem-estar social. Esse é um elemento fundamental e que vai perpassar por esse tema a questão da mercantilização da Seguridade Social, da terceirização dos serviços públicos e da piora das condições de trabalho, né, dos servidores e dos trabalhadores de maneira geral. Tá? A Sarah Graneman e a Raquel Varela, elas destacam esse processo como a chamada latino-americanização das políticas sociais. Por que isso? Porque na América Latina não tivemos o acesso universal aos serviços de seguridade social, a saúde, a previdência, a assistência social de maneira ampla, universal, como os direitos constituídos dos trabalhadores. A gente tem, no Brasil, a Constituição de 88 prevê isso, mas são lutas diárias e que os serviços ainda perigam e que estão longe de atender plenamente essa condição de universalidade. Hoje a gente vê, por exemplo, o SUS, ainda que resistindo fortemente a todos os problemas da pandemia, o SUS está longe de ser um sistema capaz de atender satisfatoriamente 100% da população. Então, essa política do estado de bem-estar social nunca chegou até nós, né? Na Europa, né, na maior parte dos países da Europa, alguns mais, outros menos,
esse sistema ele foi consolidado, sobretudo no período da Guerra Fria, em que havia uma disputa ali entre socialismo e capitalismo liberal americano. Nessa dificuldade em lidar com a ameaça socialista, acabou-se havendo aí diversas concessões que garantia uma gama de direitos aos trabalhadores. Nesse momento atual, esses direitos estão em xeque. E o que o Ken Loach mostra é que, pasmem, na Inglaterra se deparam com situações como o Daniel ter um laudo médico, ter sofrido uma cirurgia cardíaca, chegar com o laudo médico de incapacidade de trabalhar e essa agência do Estado lhe coloca na condição de apto para o trabalho. E a gente percebe que aqui no Brasil acontece muito isso, é o que a gente chama de limbo da Previdência Social. O que eu quero dizer com isso? Você entra com uma licença médica e quando você faz esse ingresso, você tem 15 dias em que o empregador ele é obrigado a pagar por esses 15 dias de licença. Passado esses 15 dias, você tem de entrar com o pedido na Seguridade Social, na Previdência. E quando você entra, os peritos eles têm um prazo até que eles possam atendê-lo. E às vezes o trabalhador fica 1 mês, 2 meses sem ter nenhum tipo de pagamento. Por quê? Porque o patrão pagou os 15 dias e se desresponsabiliza. O Estado, por sua vez, muitas vezes acontece que estoura esse prazo e os peritos não atenderam dentro do prazo. E o que pode ser pior, quando nega o pedido, esse trabalhador, por todo esse prazo que ele ficou sem trabalhar, ele não recebe de ninguém. Essa pessoa está completamente à mercê. Né? E foi isso que aconteceu com o Daniel. E isso faz com que o Daniel tenha de procurar uma segunda opção, que é acessar ao seguro-desemprego. Mas para acessar o seguro-desemprego, o Daniel precisa provar que ele está procurando trabalho. Então, lhe é exigido uma série de coisas, como, por exemplo, passar 30 horas na semana procurando emprego. Né? Ele não pode trabalhar, não pode andar, ele está com o seu coração comprometido, mas é essa a solução. Olha, haja vista que você não conseguiu sua licença médica, até que saia a possibilidade de um recurso, e aí acontece uma infinidade de frustrações. Pedem para ele entrar na internet para preencher os formulários. Ele é um analfabeto, ele diz: eu posso resolver qualquer coisa, menos os problemas de um computador. Ele é completamente analfabeto funcional no que diz respeito às tecnologias digitais. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que resolve todos os problemas e que ele tem uma capacidade laboral que é invejável. Enfim, essa sucessão de frustrações, impossibilidades de acesso, né, dificultações por conta do sistema, que a gente vai vendo que tem uma malícia, uma intencionalidade por parte não só daqueles agentes que prestam o serviço, mas também do Estado. E é sintomaticamente por conta de uma política de Estado que aquilo está acontecendo. É uma intencionalidade. Né? Aquilo vai produzindo uma sensação de angústia, de derrota, né? De incapacidade, não só no Daniel, mas também em nós. E ao longo do filme isso é muito interessante,
que a gente vai vendo na forma do Daniel tratar as questões da vida. Ele, que era uma pessoa extremamente contestadora no início do filme, ao final o vizinho percebe que ele já não está mais reclamando que o lixo está na porta, né? A casa dele vai ficando suja, ele que é uma pessoa extremamente organizada, cuidadosa e coisa e tal. A gente vai vendo isso, então vai percebendo assim o desgosto que a pessoa vai tendo na medida em que o Estado não cumpre a parte que lhe cabe. O segundo aspecto do filme que merece a nossa análise diz respeito à solidariedade de classe. Lembra que eu disse que o Daniel era aparecia como aquele cara ranzinza, né, nas primeiras cenas, mas a cena seguinte ela é fenomenal. Ele está na agência novamente esperando ser atendido e ter o seu caso resolvido com relação à licença, e ele percebe que a atendente da agência de seguridade está cometendo uma grande injustiça com uma mulher, mãe de 2 filhos, sendo um deles autista. A atendente se nega a atendê-la porque ela tinha chegado 5 minutos atrasada. O Daniel se revolta com essa situação, demonstra ali uma solidariedade enorme, convence todas as pessoas de que podem atendê-la, mas os servidores ali daquela agência falam, não se trata disso, aqui temos que cumprir certas regras e coisa e tal, não podemos atendê-la. E essa mulher fica sem o auxílio da assistência social, o que leva ela a passar por diversas dificuldades, né? Não tem dinheiro para se sustentar na cidade e coisa e tal, não tem emprego, né? Ela estava chegando ali naquele momento. E o Daniel, então, tenta ajudá-la, né? Ele ajuda a Kate de diversas formas, né? Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa que não foi atendida e não tem renda, ela começa a passar fome, ter dificuldades para sobreviver. E tem um ponto clímax aí também, no momento em que ela acessa ao banco de alimentos. Aqui eu deixo também uma observação de que todas as relações que se dão com as instituições se mostram de maneira negativa, né? Exceto uma em que uma das trabalhadoras da agência de seguridade, a Ana, ela trata bem e se presta a ajudar o Daniel, que também é uma demonstração de solidariedade de classe, mas ao mesmo tempo ela é reprimida pela sua supervisora, né, dizendo, olha, isso não pode acontecer, demonstrando esse lado nefasto, esse lado, né, tirânico, digamos, do Estado, que não quer realizar as políticas sociais das quais ele é responsável, né? Mas aí na cena do banco de alimentos, né, possivelmente realizada por alguma ONG, né, a gente vê um momento em que as pessoas são tratadas como pessoas. Essas situações todas que eu tratei aqui como elementos que remetem a essa solidariedade de classe, deixam pra gente assim 2 ensinamentos. O primeiro, eu diria, é que a classe nunca nos abandona, né? Quem vem de alguma forma de um convívio social com as pessoas menos abastadas, sabe do que eu estou falando, né? Sabe que existe uma cultura de mutirão, que existe uma cultura de solidariedade, que quando a gente faz
uma feijoada, né? Fica um pouquinho para os nossos vizinhos, para os nossos amigos próximos, e essa cultura popular de solidariedade não nos é abandonada enquanto classe. E isso é muito bonito, né? E o filme dá esse ensinamento. E o outro ensinamento é que ele traz lições da vida que dinheiro nenhum pode comprar. O terceiro elemento da análise diz respeito à desobediência civil. Em primeiro lugar, o vizinho do Daniel, ele pede um favor para o Daniel para receber uma postagem que chega da China, e ele fala, bom, arrumei um esquema para trazer tênis da China, porque isso vai me tirar da condição de vender minha força de trabalho em condições insalubres, totalmente insalubres, para ganhar muito pouco. Ao longo da trama, coloca em um dos diálogos com o Daniel, eles querem que a gente se ferre. E é justamente porque ele tem a clareza de que ele não vai ter uma ascensão social, que ele não vai conseguir melhores condições de vida, que ele busca como subterfúgio mecanismos que estão fora da institucionalidade ou das condições do mercado, né? Faço um parênteses aqui, que daqui em diante os spoilers serão mais corriqueiros e talvez mais comprometedores. A Kate, ela por diversas vezes mostra no filme que ela deixa de se alimentar para tratar melhor os filhos e coisa e tal. Isso tudo não é suficiente, o que leva a primeiro patamar de marginalidade, que são os furtos, né? E numa dessas tentativas de pequenos furtos, ela é pega, constrangida, mas ao mesmo tempo esse segurança oferece a ela a possibilidade de ganhar a vida, a prostituição. Aí tem uma cena bastante dramática, porque o Daniel, que era ali um companheiro, um cúmplice, uma pessoa que estava sempre muito, né, junto, né, da família, naquelas condições, todas as dificuldades, ele fica muito impactado, sofre muito ao descobrir essa nova condição da Kate. Por outro lado, fala, olha, existe uma contradição, um dilema tremendo, do qual você não pode resolver. Eu tenho 300 euros no bolso e posso dar uma condição melhor para os meus filhos, coisa que não acontecia antes. Então, essa condição também é muito dramática e nos faz refletir sobre, será que as pessoas que se colocam à margem da sociedade, elas se colocam simplesmente porque querem? E o terceiro aspecto é o fato de que o Daniel, após esgotar todas as possibilidades, se cansar e se exaurir completamente, né, da possibilidade do Estado lhe dar o direito de um recurso para acessar a licença médica, ele sai da agência puto da vida, pega um spray e picha lindamente: eu sou Daniel Blake, exijo que vocês analisem meu recurso antes que eu morra de fome, e pelo amor de Deus,
Troca essa música ridícula da secretária eletrônica. Porra! As pessoas que estão na rua se identificam plenamente com aquilo. Um morador de rua que está passando. Ô, Daniel, você é um herói, você é o cara. Né? O cara, você deve estar passando frio. Arranca a blusa dele e dá pro Daniel. E é assim uma coisa espetacular da qual deve ser rememorada. Né? E isso me leva a pensar o seguinte: será que a gente pode tratar isso como vandalismo? Será que a desobediência civil é um ato não pacífico do ser? Ele esgotou todas as possibilidades. O Estado nunca esteve preocupado com resolver as suas questões, as suas demandas. O que restava a ele? Então, assim, quando a reivindicação se coloca de uma forma que é pleitear por aquilo que é o seu direito, isso não deve ser tratado de forma alguma como um ato de desobediência, de vandalismo, mas sim uma resistência às formas injustas, tirânicas que são colocadas no âmbito do poder. Então a gente tem que subverter a forma de analisar o problema. Isso vale de maneira mais ampla para quando as pessoas falam: ah, a manifestação tem que ser pacífica. Mas, em geral, para quem participa das manifestações, percebem que a manifestação é pacífica até o momento que a polícia chega. Quem cria o caos não são os cidadãos que querem o bem da sociedade, a satisfação das suas necessidades. Muitas vezes é o próprio Estado, ao negar essas condições a nós, agem eles como terroristas. Então, indo pro finalmente, aquele trecho que eu cito no início do vídeo, né, são extratos da escrita que o Daniel tinha preparado para fazer diante do júri no seu recurso para ter o direito à licença médica. Tem um segundo ataque cardíaco e falece, né, na própria agência. E aí nos remete a um elemento muito importante para ser pensado. O Daniel morreu. E se o Daniel morreu esperando o acesso a um serviço que lhe foi negado por diversas vezes, isso levou ele a diversos tipos de estresses e constrangimentos, tá? Claramente caracterizados como os mais diversos tipos de danos morais. A gente pode considerar o Estado como o responsável pela morte do Daniel? É o Estado um homicida culposo nesse caso? Poderíamos tratar o Estado como um homicida? Hoje, por exemplo, a gente tem visto as diversas formas em que os governos têm lidado com a questão do Covid, e que levou a um dos ministros do STF a tratar o governo como genocida, pela forma que tem abordado a questão sanitária em relação aos índios. Né? Será que não é plausível pensar em genocídio, em responsabilização estatal
por uma ausência de política pública? Esse é o elemento central que eu quero deixar aqui como finalização.